desde o comecinho da Copa, fala sobre isso, né? Sobre o quanto a Copa do Mundo vai muito além dos gramados. E muitas vezes a coisa política acontece também dentro do gramado. A situação ali com o Trump é bastante sobre isso, né? Exatamente, e é só sobre isso, né? Desde É, a escolha do país sede, tem muita politicagem na escolha é. do país sede, a gente sabe disso, tem muita influência, a gente sabe disso. E ontem ele quis dar uma demonstração, né? Aliás, ele deu uma demonstração de força, de que ninguém está acima do governo americano, ninguém está acima do Donald Trump, no país dele, sobretudo. Então, ele ligou para a FIFA. Geralmente, quando a FIFA chega a um país, ela finca as suas bandeiras e ela manda em tudo. Foi assim, inclusive, no Brasil. A FIFA, quando chegou na Copa de 2014, fincou as suas bandeiras no Brasil e ela tomava todas as decisões da cabeça dela, por conta dela e de responsabilidade dela. E o governo brasileiro acatou tudo. Nos Estados Unidos, a gente viu que é diferente, inclusive dentro de campo, inclusive numa questão esportiva. A gente já tinha visto a questão do Irã, que ia ficar fora da Copa, que ia ficar fora e ficou fora do país, ficou no México, mesmo jogando no país, nos Estados Unidos, e agora essa intervenção direta no cartão vermelho. E ele não foi ver, né? O Donald Trump não foi ver nenhum jogo de futebol, não foi ver nenhum jogo dos Estados Unidos, e ele agora tentou entrar nessa seara, né? De defender a seleção da forma que ele entende que deve ser. E na política é tudo muito simbólico, né? E a questão dele não ir, dele fazer tudo isso e não ir assistir a seleção dele, é mais uma simbologia do quanto o presidente realmente não liga para essa questão. Mas, assim como o nosso professor pontuou aqui, você pontuou agora, foi mais uma demonstração de força aí do ex-presidente, do presidente Donald Trump. Ô, Morelli, vamos falar então, começar a falar. Seja muito bem-vindo de volta, você que está com a gente pela sua Smart TV, estava no intervalo, agora voltou. Bom, os Estados Unidos perdeu, foi eliminado, e agora a gente realmente tem os 3 países sede fora da Copa do Mundo. Já tinha sido com o Canadá, depois com o México e agora com os Estados Unidos. Estados Unidos que estava vindo ali acertadinho e tudo mais, encontrou uma Bélgica que não estava tão acertada assim, mas ontem jogou muito, né? Ontem talvez tenha sido o melhor jogo da Bélgica, o Morelli. Sim, foi o melhor jogo da Bélgica, foi um jogo de uma goleada, foi um jogo de 4 gols da Bélgica, talvez tenha a influência do que foi decidido fora de campo, né, Natália? O futebol tem muito disso, né? Essas preleções que a gente chama quando os treinadores, os jogadores se reúnem para falar da partida, talvez o assunto Donald Trump, o assunto anulação do cartão vermelho de um jogador americano, que não tem nada a ver com isso, diga-se de passagem, né? Não tem nada a ver com isso. O Balogun, né, ele tomou o vermelho, ele ia cumprir a pena, mas ele foi escalado ontem. Ele também não teve a honra de falar, não vou jogar porque eu estou punido, né? Ele foi escalado. Os jogadores combinam, os jogadores conversam, os jogadores sabem das coisas. E talvez a Bélgica tenha feito a sua melhor partida justamente por isso. E elimina mais um país sede. Eu acho que é ruim quando o país sede sai de uma Copa do Mundo, que desmobiliza muito o seu povo. O mexicano se foi desmobilizado, o canadense foi desmobilizado, e a Copa agora viria nessa parte final, nessa reta final, Natália, para os Estados Unidos. Então seria muito legal para o povo, né, para as pessoas americanas, as pessoas que gostam de futebol, para os lugares, para os parques, para as ruas, ter os Estados Unidos ainda na competição. Eu sempre acho que o país sede deve ir o mais longe possível por causa das pessoas, por causa do torcedor que gosta de futebol. Mas não foi, os Estados Unidos estão fora da Copa do Mundo e os 3 países caem. E ele caiu muito bem, né? Perdeu feio da Bélgica. E mais um europeu que vai para essa reta final, Natália. Caramba, né, Morelli? É muito europeu. A gente tem ainda Colômbia e Argentina para representar os latinos aqui, também a América do Sul, mas de resto é só Europa. Falando sobre Europa e indo para frente, também sendo eliminada, ontem a gente teve um grande duelo, Portugal e Espanha, e ontem a Juventude venceu os mais experientes. Morelli, Cristiano Ronaldo está fora da Copa do Mundo e talvez fora da seleção mesmo, né? Ele não admitiu isso com todas as letras, mas a gente sabe que ele tem 41 anos, a gente sabe que ele está na sua 6ª Copa do Mundo.
E a única competição que ele não ganhou foi a Copa do Mundo. A gente tem um ditado no futebol, Natália, que diz o seguinte: azar da Copa do Mundo se o Cristiano Ronaldo não ganhou. Azar da Copa do Mundo se o Zico não ganhou uma Copa. E é exatamente isso que o torcedor pensa. Ele fez muito para a sua seleção. Ele ajudou, ele mudou, né, a cara de Portugal no futebol. Ele deu uma outra responsabilidade para a seleção. Ele formou gerações. E ele sai. Ele chorou muito, né? Ele chorou muito porque certamente ele vai ter que decidir. E se ele não decidir, o corpo dele vai decidir, né? Com 41 anos, talvez ele não tenha mais condições físicas de jogar a próxima Copa do Mundo, que vai ser, inclusive, no país dele, vai ser em Portugal, Espanha, Portugal e Marrocos. Ele estaria com 45 anos na próxima Copa do Mundo. Ganhou a juventude, ganhou uma seleção que também chegou aqui nos Estados Unidos bastante cotada, a Espanha, que se enroscou no começo, mas agora está mostrando toda a sua força. Ganhou de 1-0, mas ganhou, jogou bem, foi mais perigosa. E Portugal fica mais uma vez pelo caminho. Lamento pelo Cristiano Ronaldo, lamento demais, queria vê-lo também até o fim dessa competição, mas a Copa do Mundo é isso, e sempre os melhores passam, sempre os melhores passam. Eu comentei que tem América do Sul, tem Europa, a Europa é a maior parte aí de todo mundo que está avançando, mas você acabou de comentar que Marrocos também será sede, né, na próxima Copa, e Marrocos está avançando também, né? Segue. Então, o continente africano também segue na Copa do Mundo, que é importante da gente lembrar. Está fazendo uma bela campanha, né? A gente não avançou, a gente empatou com o Marrocos lá na primeira fase, mas Marrocos segue, né? E o Egito também joga com a Argentina, verdade. né? Egito hoje. O Egito tem a possibilidade, é difícil, mas tem a possibilidade, né? Tem a possibilidade, a gente só sabe depois que acabar. Marrocos é aquele primeiro time que deu um suador danado na seleção brasileira, naqueles primeiros 45 minutos. Todo mundo ficou pensando, meu Deus, o que vai acontecer com a seleção brasileira? Empatou, teve 1-1. Mas Marrocos continua e o Brasil está fora. Aliás, o Brasil viaja hoje, nós vamos falar daqui a pouquinho disso. Então, Marrocos continua, a Argentina provavelmente continua, é mais forte do que o Egito, e um desses dois, né, não são europeus, então vai continuar um time não europeu, mas a grande força dessa Copa do Mundo continua sendo os clubes, né, seleções, os países da Europa. E a melhor de todas, para mim, ainda é a França. É isso. Ô, Morelli, e além desses jogos que a gente até comentou, né, Argentina e Egito, vai ter também Suíça e Colômbia, mas a seleção brasileira tem esse pós muito amargo, né? Para onde cada um vai? A gente já tem informações de Neymar, de Ancelotti, esses nomes mais importantes aí, ou que mais interessam a população brasileira, principalmente? Todo mundo já foi embora, né? Na verdade, os jogadores ganharam liberdade, então cada um fez o que bem entendeu. Depois da partida, eles dormiram no hotel depois do jogo e no dia seguinte de manhã eles já estavam liberados para fazer o que bem entendessem. O Neymar foi para Miami, com a família. O técnico Carlo Ancelotti foi para Vancouver. Se não foi, está indo hoje para encontrar sua mulher, que mora em Vancouver. E dali todo mundo analisa o que aconteceu na Copa. Sobretudo o treinador, né? O Neymar ainda tem uma decisão para ser tomada, se ele vai continuar no Santos ou não. O Santos deve a ele 90 milhões de reais pelos contratos e pelos valores não pagos nessa temporada, e também trazendo um pouco da temporada passada, 90 milhões de reais. Ele não deu nenhuma pista de que ele vai continuar no Santos, ele tem propostas para ficar nos Estados Unidos, e do jeito que ele saiu dessa Copa do Mundo, eu acho pouco provável que ele continue jogando futebol no Brasil. Eu acho que o destino dele é fora do Brasil, o destino dele é Estados Unidos, então ele e seus agentes, o seu pai, eles devem tentar romper o contrato com o Santos, que vai até dezembro, acertar essa dívida de 90 milhões e aí acertar também um novo contrato, se ele quiser jogar mais um ano, mais 2 anos, mais numa liga menos competitiva, onde ele vai ter muito menos cobrança e onde ele pode também, um lugar onde ele pode ficar com a sua família mais tranquilamente, exatamente o que o Messi fez depois que deixou o PSG. Ô, Morelli, para a gente encerrar, tem uma perguntinha aqui da Letícia, que é a nossa
audiência aqui de todos os dias, ela está perguntando sobre a coisa da repescagem, né? Isso nunca foi muito para frente. Mas ela falou, os Estados Unidos não podem voltar. Ela está com medo de o presidente Donald Trump dar um jeito de, mesmo não ligando para futebol, conseguir fazer os Estados Unidos voltarem. Não, só se tirar um, né? Só se tirar uma seleção. Porque é bem contadinho. A repescagem aconteceu nessa temporada, nessa Copa, por causa da quantidade de times, né? 48. E aí você não tinha como fazer o próximo passo, então foi inventada uma repescagem, os melhores terceiros colocados, para que a conta desse certo. Exatamente isso. Mas não volta, não tem a menor chance. A Copa para. Se o Donald Trump fizer uma dessas. Perfeito. Robson Morelli volta daqui a pouquinho, às 9h30, no Corneta Metrópolis, que é o programa aí que ele também participa. Valeu, viu, Morelli? Obrigado, Natália. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Olha...